A Ucrânia acabou de virar a maré da guerra do Irã de cabeça para baixo e fechou as maiores esperanças do Irã. Desde 28 de fevereiro, o Irã tem atacado incessantemente os países do Golfo, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos com drones Shahed, em um esforço para espalhar a guerra na região. O novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, que sobreviveu a um ataque a um abrigo com ferimentos graves, emitiu uma dura ameaça de fechar o Estreito de Hormuz e atacar todas as bases dos Estados Unidos. Essa ameaça foi a gota d'água para os países do Golfo, que estavam sob ataque há semanas. Enquanto o Oriente Médio se via impotente contra os enxames baratos e mortais vindos do céu, um ator surgiu que virou a equação geopolítica de cabeça para baixo: a Ucrânia. A carta na manga que eles trouxeram para a mesa foi impecável. A tecnologia anti-drone de baixo custo e comprovada em batalha que eles desenvolveram para interceptar drones Shahed, atacando suas próprias cidades, seria compartilhada com as nações do Golfo. Agora, 11 diferentes países do Golfo e europeus, juntamente com os Estados Unidos, recorreram à tecnologia ucraniana, libertando-se da influência russa e iraniana. A maior empresa de petróleo do mundo, a Saudi Aramco, está assinando acordos de milhões de dólares para adquirir sistemas de contramedida de drones P-1 Sun e Sting, bem como sistemas de guerra eletrônica Phantom Defense, de empresas ucranianas, para proteger suas instalações contra os drones Shahed do Irã. Os Emirados Árabes Unidos estão investindo centenas de milhões de dólares em fabricantes de mísseis ucranianos. Especialistas ucranianos estão chegando ao Catar. Quanto à situação no Oriente Médio, enviamos nossas 3 equipes profissionais, totalmente equipadas. Esta semana, todas as 3 equipes estarão em 3 países diferentes. Os primeiros 3 países para os quais as enviamos, de acordo com nossos acordos, são Catar, os Emirados, Arábia Saudita. Uma corretora da Arábia Saudita está conduzindo grandes negociações de aquisição com os fabricantes ucranianos Skyfall e Wild Hornets para destruir drones iranianos antes que eles alcancem a infraestrutura de petróleo. A ação da Ucrânia não foi apenas um reflexo de defesa comercial. Foi uma operação de estrangulamento diplomático e militar contra o Irã, porque a Ucrânia tem uma conta pendente com o Irã. Lembre-se da verdade que o próprio Zelensky revelou. Como os primeiros Shaheds foram lançados, não havia operadores russos. Havia operadores de outro país, o país de onde os Shaheds vieram, porque precisavam ser treinados, e foram treinados em guerra real. Portanto, dizer se não abriremos uma frente, os iranianos há muito são aliados da Rússia, tanto em documentos quanto em ações reais. O que eu te disse, a Ucrânia está agora aplicando uma abordagem de olho por olho no teatro do Oriente Médio. E essa realidade é um cenário de desastre completo para o Irã, porque a estratégia do Irã, uma tática de ataque em enxame, usando drones baratos com alta capacidade de impacto, era sua maior esperança. No entanto, a Ucrânia está eliminando isso com um único movimento. Agora, a infame estratégia de ataque do Irã está sendo forçada a passar por uma evolução necessária e extremamente dolorosa. Os drones Shahed, baratos mas assimetricamente eficazes, já não são uma opção viável. Esses drones, vendidos para consumir milhões de mísseis de defesa aérea, agora serão abatidos um a um no ar pelos sistemas muito mais baratos da Ucrânia. Esta situação forçará o Irã a abandonar seus ataques massivos em enxame e recorrer a ataques direcionados muito mais limitados. Então, o que acontece quando os drones param de funcionar? O regime de Teherã será forçado a mudar para mísseis balísticos pesados como o Fateh 110 e o Segil. No entanto, há um erro matemático fatal aqui. A capacidade de produção desses mísseis é extremamente limitada e seus custos são astronômicos. O Irã não pode produzir centenas de mísseis balísticos por dia como faz com drones. Mais importante, quando a vantagem dos drones é perdida, a estratégia de negabilidade do Irã também colapsa. Drones simples lançados pelos Houthis ou milícias no Iraque foram úteis para se esconder atrás da desculpa: não fomos nós. No entanto, as plataformas de lançamento e os rastros de grandes mísseis balísticos apontam diretamente para o território iraniano ou grandes bases militares. Esta situação levou Teherã a cair no buraco que cavou para si mesmo. A doutrina de sobrecarregar as capacidades de alta tecnologia do oponente com superioridade numérica e de baixo custo, realizada por décadas sob a bandeira do eixo da resistência, foi por água abaixo. A Ucrânia contrapôs a assimetria com assimetria e a superioridade numérica com inteligência. A médio prazo, Teherã tem apenas uma opção para superar essa barreira antidrone impecável estabelecida pela Ucrânia: fazer investimentos maciços em drones de próxima geração
equipados com furtividade, inteligência artificial e capacidades anti-interferência. Mas lembre-se, para um país esmagado sob pesadas sanções, isso não é mais do que uma fantasia que levará anos e custará bilhões de dólares. Com o Irã virtualmente encurralado militarmente, resta apenas um caminho perigoso: recorrer a uma combinação de minas marítimas e ataques cibernéticos no Estreito de Hormuz. E isso não é apenas uma tentativa de manter a região como refém. É uma tentativa de manter a China e todo o mercado global de energia como reféns. Conseguem imaginar? Um único movimento tecnológico da Ucrânia está forçando um regime inteiro a apertar aquele botão perigoso que trará sua própria queda. A maior prova desse colapso estratégico e da impotência enfrentada pelos oficiais iranianos veio muito recentemente. Lembre-se da declaração histérica feita pelo parlamentar iraniano Ebrahim Azizi, que foi relatada na imprensa internacional em 14 de março. A Ucrânia está agora em guerra. O país inteiro é um alvo. Na verdade, essa declaração é, em todos os sentidos, um fiasco diplomático, porque no mundo real é praticamente impossível para o Irã alcançar a Ucrânia diretamente via logística e atingir o país inteiro. Essa ameaça não passa de um grito desesperado de um regime que perdeu seu poder e está encurralado. É precisamente neste ponto que o equilíbrio da indústria de defesa na região do Golfo está mudando radicalmente. A razão pela qual a Arábia Saudita e os países do Golfo estão batendo a porta da Ucrânia não é uma moda política, mas pura matemática. Os países do Golfo possuem sistemas Patriot e QAAD fabricados nos Estados Unidos que custam dezenas de bilhões de dólares. Estes são impecáveis contra mísseis balísticos. No entanto, quando um enxame de drones iranianos que custa 20 mil dólares cada venha em sua direção, disparar um míssil Patriot, que custa 3 milhões de dólares por unidade, é suicídio econômico. Os drones interceptores da Ucrânia, que custam entre 3 mil e 5 mil dólares, invertem essa absurda situação. Então, como a Ucrânia transformou essa assimetria tecnológica a seu favor? Esses sistemas não foram projetados em laboratórios estéreis de bilhões de dólares. Engenheiros ucranianos fizeram engenharia reversa e analisaram drones Shahed diretamente no campo de batalha sob fogo, enquanto sirenes soavam. Esses interceptores, especificamente calibrados com base na assinatura térmica e no perfil de voo do alvo, são um produto de um poderoso instinto de sobrevivência. O que a Arábia Saudita está atualmente gastando bilhões de dólares para adquirir não é apenas hardware, mas um sistema imunológico comprovado em campo. É por isso que a Saudi Aramco está conduzindo grandes negociações de aquisição com os fabricantes ucranianos Skyfall e Wild Hornets. A empresa de defesa com sede nos Emirados Árabes Unidos, Edge, está adquirindo uma participação de 30% na empresa ucraniana Firepoint por 760 milhões de dólares. Especialistas militares ucranianos estão sendo enviados diretamente para o campo no Golfo. Este avanço tecnológico da Ucrânia no Golfo é também uma grande derrota estratégica no xadrez para o eixo Rússia-China, que domina o mercado de armas do Oriente Médio. Vamos examinar a situação da perspectiva da China. A administração de Pequim, há muito tempo, nutre a visão de se tornar o novo fornecedor de tecnologia da região, comercializando a série Wing-Lung de veículos aéreos não tripulados armados e sistemas de laser antidrones, como o Silent Hunter para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. A promessa da China era clara: vender equipamentos de alta tecnologia sem as condições políticas do Ocidente. No entanto, os planejadores militares de elite do Golfo se depararam com uma realidade dura. Embora os sistemas da China parecessem impecáveis no papel, eles não haviam sido testados no crisol de combates intensos e complexos. Os estados do Golfo optaram pela realidade do campo de batalha da Ucrânia em vez dos produtos de laboratório estéreis da China. Esta escolha é um golpe severo para a hegemonia militar da China no Golfo. Além disso, o conceito da Ucrânia de neutralizar enxames de drones baratos com contramedidas de baixo custo já provou ser o antídoto para a tática de enxame de drones em massa que a China planeja usar em uma potencial invasão de Taiwan. Do ponto de vista da Rússia, a situação é muito mais humilhante. Vladimir Putin vinha se esforçando há anos para manter relações calorosas com a Arábia Saudita no âmbito da OPEP+, eliminar a exigência de vistos e preencher os vazios deixados pelos Estados Unidos no Oriente Médio. Moscou estava se posicionando como um parceiro militar alternativo confiável para o Golfo. No entanto, a realidade tomou um rumo completamente diferente. Deixando de lado a inadequação do desempenho militar da Rússia na Ucrânia, os países do Golfo seguiram em frente e assinaram acordos de bilhões de dólares com a Ucrânia, inimigo existencial da Rússia, para garantir sua própria segurança. O potencial de Moscou para exportação de armas no Oriente Médio foi engolido pelo próprio país com o qual entrou em guerra.
O fato de equipes de especialistas militares ucranianos terem sido enviadas diretamente para o Catar, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita para instalar sistemas antidrones é uma indicação clara do colapso do prestígio diplomático e militar da Rússia em escala regional. Neste tabuleiro de xadrez, os ganhos da Ucrânia não são meramente financeiros. O capital do Golfo tornou-se uma enorme tábua de salvação, mantendo a indústria de defesa da Ucrânia à tona. Conforme observado em uma análise na revista Foreign Policy, a admissão do ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, de que a melhor tecnologia antidrone do mundo é da Ucrânia. E, se você quer saber a virtude das alianças, é agora. Precisamos nos voltar para os ucranianos e dizer: com licença, poderíamos alugar sua tecnologia para que pudéssemos construir. Resume a gravidade da situação e a vantagem estratégica que a Ucrânia conquistou. A Ucrânia passou de vítima que busca constantemente a ajuda do Ocidente para exportadora de segurança, protegendo a infraestrutura energética vital das nações do Golfo. O quadro maior revela não apenas como os equilíbrios de poder no Oriente Médio estão mudando, mas também como a segurança energética global e as estruturas de aliança estão sendo reformuladas. Este não é apenas um movimento tecnológico simples da Ucrânia contra o Irã, mas um movimento estratégico de xadrez que está abalando a arquitetura de segurança global. Primeiro, devemos nos concentrar na estratégia de diplomacia de troca que a Ucrânia estabeleceu através desta exportação de tecnologia. A Ucrânia não está apenas recebendo dinheiro em troca dos sistemas que vende para os países do Golfo. O principal objetivo de Kiev é proteger seu próprio espaço aéreo contra os mísseis hipersônicos e balísticos avançados da Rússia, como o Kh-47 Kinzhal ou Iskander. Os países do Golfo compraram grandes estoques de mísseis interceptores PAC-2 e PAC-3 dos Estados Unidos ao longo dos anos. Graças ao escudo de drones de baixo custo oferecido pela Ucrânia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos não precisam mais gastar esses caros mísseis Patriot contra drones Shahed. Esses mísseis Patriot críticos, que de outra forma seriam desperdiçados e ficariam em estoques, estão sendo redirecionados para a frente ucraniana por meio de acordos trilaterais e arranjos de troca. Esta é uma obra-prima da diplomacia e um golpe devastador para a superioridade aérea da Rússia. Em segundo lugar, devemos examinar o impacto macroeconômico desta barreira tecnológica na economia global. O ataque às instalações de Abqaiq, na Arábia Saudita, fez os preços do petróleo dispararem para níveis históricos da noite para o dia, criando pressões inflacionárias em todo o mundo. A ameaça do Irã de cortar as artérias energéticas do Golfo pairava sobre a economia global, como a espada de Damocles. A defesa em enxame fornecida pela Ucrânia quebrou essa espada ao proteger as instalações de gigantes como a Saudi Aramco. À medida que a infraestrutura de produção de energia do Golfo ganha imunidade contra drones iranianos, a estabilidade do fornecimento global de petróleo é mantida, e o prêmio de risco nos preços do petróleo Brent está diminuindo. Neste contexto, a Ucrânia serve como um escudo invisível, protegendo indiretamente não apenas as cadeias de suprimento de energia do Oriente Médio, mas também da Europa e do mundo. Em conclusão, o próprio campo de batalha que criou a ameaça agora está exportando a solução absoluta para essa ameaça ao mundo. Durante a Guerra do Golfo de 1991, os mísseis Patriot dos Estados Unidos, implantados na região para combater os mísseis Scud de Saddam, consolidaram a hegemonia de Washington no Oriente Médio por 30 anos. Hoje, no entanto, os Scuds foram substituídos por drones Shahed e os Patriots por interceptores Sting e P-1SAM da Ucrânia. A história está se repetindo, mas desta vez não é Washington estabelecendo hegemonia, mas Kiev, com seu gênio tecnológico e a doutrina de olho por olho, dando checkmate no Irã em seu próprio jogo. A inovação alcançou uma vitória absoluta sobre a força bruta. Então, quais são seus pensamentos sobre este tópico? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para ficar atualizado sobre novos vídeos e análises detalhadas, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Fique ligado na PPR Global em busca da verdade. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado